Boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. Ele foi muito gentil, professor Pedro. Tem algumas coisas que ele esqueceu de dizer, que eu sou mais velha que ele. Então, ele foi meu calouro, num certo sentido. Mas ele me pediu para gastar os primeiros minutos falando um pouco da minha trajetória. Imagino que pode ser interessante mesmo para vocês. Eu sempre quis trabalhar com educação, sempre. Sou doente por educação, não sei por que as pessoas pensam em outras coisas que não seja educação, então sou obcecada por educação. E quando eu estava no ano que eu ia fazer a minha preparação para prestar vestibular no fim do ano, que era assim que funcionava, infelizmente meu irmão morreu, meu pai era um empresário médio, e estava preparando o meu irmão mais velho para ser o seu sucessor na empresa. Eu, naquela época, achava que empresa era coisa de burguês. E não conseguia imaginar a possibilidade de lidar com isso. Eu queria trabalhar com educação, eu queria salvar o mundo por meio da educação, dentro da minha visão um pouquinho idealista da época. E aí meu pai, 3 dias depois da morte do meu irmão, veio me pedir para eu fazer administração e me preparar para sucedê-lo na empresa. O que naquela época era fantástico do meu pai, porque mulher não trabalhava, mulher num certo nível social não era esperado que trabalhasse. Mas eu também não queria magoar meu pai. Então eu fiquei quieta, pedi, quero 3 dias para pensar. Nesses 3 dias eu descobri que a GV tinha um curso de administração pública. E aí me ocorreu que eu podia, né, transformar o mundo à noite e de dia trabalhar na administração pública, eventualmente com políticas públicas. Nunca me arrependi dessa trajetória. Só que com isso tem um ponto que também o professor Pedro não sabe. Eu comecei a trabalhar, enquanto eu estava na faculdade, com educação de jovens e adultos. Então, eu comecei como professora realizando o meu sonho. E construí, de fato, uma trajetória que passa também por algo que dialoga com a disciplina de vocês, porque eu fui diretora global de educação do Banco Mundial. Trabalhei no Banco Mundial, foi uma experiência muito rica e interessante. Para quem se interessa por organismos internacionais, pode ser um caminho interessantíssimo. E isso me fez poder conhecer sistemas educacionais em países como Paquistão, Afeganistão, Nigéria, países os mais diferentes, e enxergar, e também Coreia, e também Finlândia, o que me permitiu olhar para a política educacional num cenário global. E foi muito rico, muito interessante. De fato, fui ministra, só que não foi de educação, foi de administração pública e reforma do Estado, né? Mas fui secretária de Educação no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, fui secretária estadual de Cultura aqui no estado de São Paulo, e trabalhei em diferentes políticas públicas. Mas nos últimos 20 anos tenho ficado em educação, que é a minha paixão. Que mais que eu posso contar? Que eu fui presa. Eu fui presa. Com essa faixa de idade, a gente pode dizer que foi presa, porque quando você conta isso para adolescentes, eles ficam pensando, o que será que ela roubou? Né? Eu confesso que roubar não é o meu forte, eu tenho outras habilidades, mas é porque durante a ditadura militar, infelizmente, eu fui enquadrada na Lei de Segurança Nacional, eu fui presa, a faculdade fez uma mobilização para me ajudar, bom, águas passadas, e estou feliz de estar aqui sem ter perdido o entusiasmo por querer um Brasil cada vez melhor, que eu acho que a gente não deve perder. É muito importante a gente ter a noção do privilégio que a gente tem de fazer faculdade e de poder prosseguir nos estudos num país em que só 18% dos jovens adultos, né,
24 a 34 anos, tem diploma superior. Então, nós somos uma minoria, e quanto mais na USP. Então, isso nos coloca uma responsabilidade em relação a tornar esse país muito mais justo, muito mais humano e desenvolvido, porque ser desenvolvido não é ruim, não. Crescer, ter crescimento econômico, desde que ele seja inclusivo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre tendências e desafios da educação no Brasil. E eu começo falando do cenário global, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem um que é específico para a educação. Para vocês se situarem, antes de eu ler o texto, no ano de 2000, houve um encontro em Dakar para definir os objetivos do milênio. Então, o mundo se reuniu para definir os objetivos do milênio. Em educação, a gente tinha um objetivo que parecia pouco ousado, mas que tinha uma certa ousadia, que era que nós queríamos garantir que todas as crianças do mundo tivessem acesso ao ensino primário. O Brasil, a essas alturas, já tinha dado acesso ao ensino primário às nossas crianças. Mas é importante mostrar, então, só para vocês terem um número na cabeça. Em 1930, o Brasil tinha 21,5% das crianças no ensino primário só. 21,5%. 30%. Quando a Argentina já tinha 62%, o Chile tinha 73%, nós estávamos em 21,5%. Quem estava empatado com a gente era a Coreia, que tinha um pouquinho mais, 22%. Aí, o que aconteceu com o Brasil? E aí vem uma resposta a uma provocação que tem sido feita nas redes sociais. Pergunte para os seus avós como era a escola pública de antigamente. Vamos lá. A Coreia, na década de 60, que é quando eu estudei no ensino primário, no final da década de 60 já tinha universalizado o acesso à educação primária. O Brasil, no final da década de 60, tinha só 40% das crianças na escola. Então, essa tal escola pública de antigamente, que era muito boa, excluía 60% das crianças. Quem eram os 40% que estavam na escola? Em sua grande maioria, filhos de letrados. Sendo filho de letrado, naturalmente, as chances de ter sucesso escolar eram maiores. Tem uma pesquisa do Naércio Menezes que ele mostra que 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais. Então, ser filho de letrado já te coloca numa situação melhor. Então, nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino primário, que era o tema de Dakar, no final dos anos 90, mais especificamente em 1997. Aí vocês já tinham nascido. Não? Tem gente que não nasceu em 97? Pô, nós estamos ficando velho pra caramba, hein? Bom, nós dois, e eu mais que ele. No final de 97, a gente conseguiu, e no começo dos anos 2000, nós conseguimos universalizar o acesso ao Fundamental 2. Porém, quando o objetivo de Dakar era para 2015, quando foi chegando perto de 2015, a gente constatou o seguinte: primeiro, ter colocado o objetivo lá em Dakar de que tudo tivesse acesso à educação primária foi super importante. Quando eu visitei escolas no Afeganistão, só para dar um exemplo, eles não conseguiram universalizar o acesso ao ensino primário. Mas, em 2000, eles tinham 0 meninas na escola. Quando chegou em 2015, eles já estavam com 46% das meninas na escola. Para imaginar que em 15 anos esse avanço todo aconteceu, com certeza Dakar teve um papel nesse processo. No Paquistão, onde eu também visitei muitas escolas, as meninas também não estão todas na escola. Mas em 2015 já eram 60% das meninas na escola. Com uma escola que é mais para preparar para casar do que para preparar
para a vida em geral, mas pelo menos estavam na escola. O que nós estamos dizendo em 2015, em setembro de 2015, e é bom lembrar que o Brasil é um dos 194 países que assinaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, inclusive esse, é que não basta ter acesso ao ensino primário. Vocês vão ver em que se desdobra esse objetivo. Tem que concluir o ensino secundário, que no nosso caso quer dizer o final do ensino médio. E, além disso, olha aqui, nós vamos assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Dakar não falava em qualidade. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. O que isso quer dizer em resumo? Quer dizer o seguinte: quando a gente usa a palavra, vou fazer uma certa, usando palavras de advogado, uma certa exegese do que está aqui, interpretação. Inclusiva, quando a gente fala em educação inclusiva no Brasil, normalmente a gente está querendo dizer a criança com deficiência junto com a criança típica. Aqui quer dizer muito mais coisa, quer dizer diferentes etnias juntas, o rico junto com o pobre, quer dizer uma escola que sirva para todos e não só para alguns. Ou ainda, somando com a expressão equitativa, não é para ter uma educação de qualidade para as elites econômicas e para os mais brilhantes entre os pobres. Há uma narrativa muito comum de a gente precisa achar os mais brilhantes entre os pobres e ajudá-los a ter uma educação de qualidade. Aqui o desafio é ser equitativo, ou seja, altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Até porque brilhantismo não é genético. Brilhantismo se desenvolve na escola, então depende do tipo de ensino e das oportunidades familiares que as crianças tiveram. Se essa criança não teve boas oportunidades familiares, isso não significa que a escola não possa fazer nada por essas crianças, porque senão a noção de meritocracia vira uma grande balela. Como é que eu vou exigir o mesmo de gente que partiu de pontos de partida tão diferentes? Mas vamos lá. E essa parte sobre promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, ela normalmente aparecia em outros documentos oficiais ligada à noção de organizar cursos para analfabetos ou para adultos que não tiveram a chance de estudar, continuar a sua escolaridade. Continua sendo isso e mais uma outra coisa. Eu vou falar daqui a pouco, nós vivemos tempos de quarta revolução industrial ou de um advento da inteligência artificial substituindo o trabalho humano numa velocidade acelerada, inclusive naquilo que demanda competências intelectuais. Nós estávamos acostumados à automação substituindo o trabalho manual. Aqui nós estamos falando de um tempo novo em que postos de trabalho, inclusive que demandam competências intelectuais, vão ser extintos numa velocidade muito grande. Outros serão criados, mas demandando outras competências de nível muito mais sofisticado. Então, ao haver um processo, ao ocorrer um processo de extinção de pós-trabalho, nós vamos ter que adquirir a competência de aprender a aprender e de se reinventar continuamente. Se eu escolhi ser jornalista, por exemplo, e algoritmos começam a surgir, e já existem, e já estão nas redações, inclusive no Brasil, em que eu coloco datas e fatos, e ele constrói a narrativa para mim, não é que vai desaparecer a profissão de jornalista. Muito menos postos para jornalista vão estar disponíveis. E se eu sou jornalista, eu posso chegar num certo momento e dizer, eu não tenho mais, não tem espaço para mim. Porque eu não tenho capacidade analítica para ir muito mais fundo que isso, onde ainda demandam jornalistas. Então, eu vou ter que me reinventar. E o sistema educacional tem que ensinar ou ajudar quem precisa se reinventar. Você me ajuda aqui? Eu contratei um assistente aqui para me ajudar. Bom,
Eu trouxe, esse ODS 4 se desdobra em 7 metas. Eu não trouxe as 7, mas trouxe 3 para a nossa reflexão. Uma primeira é que o ODS 4, ele tem essas 7 metas. Eu vou falar da primeira que está lá. A primeira é que até 2030, faltam menos de 11 anos, estamos chegando lá, nós precisamos assegurar, no Brasil inclusive, que todas as meninas e meninos completem educação primária e secundária. Bom, aí nós já temos um problema. Completem quer dizer, completem até o final do ensino médio. Hoje, só 65% dos jovens brasileiros, na idade correta, completam o ensino, na idade correta ou até 2 anos depois, completam o ensino médio. Então, tem 35% dos jovens que não conseguem. Mas mesmo completar o Fundamental 2, que é a secundária inferior, só 75% completam. Então, tem gente que vai ficando pelo caminho. Imagine se os que completam o ensino médio já estão despreparados para esse mundo que a gente vai viver, o que acontece com quem só completou o Fundamental 2 ou para no meio do caminho do ensino médio. Mas não basta completar, tem que ser de qualidade, gratuita se a família precisar e equitativa. E olha aqui uma explicação que vem na sequência, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Para explicar o que é isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês que fizeram o Enem ou o vestibular há menos tempo do que eu. Eu aprendi uma coisa na escola que deve ser muito importante. E que eu tenho certeza que muitos de vocês aprenderam também. Vamos ver se vocês lembram. Levanta a mão quem aprendeu o que são orações subordinadas substantivas objetivas diretas. É muito importante. Eu ainda não descobri para quê, mas deve ser extremamente relevante para a vida adulta. Desculpe os professores de português que eventualmente estejam aqui. Eu aprendi também, decorei, os afluentes da margem direita e esquerda do rio Amazonas e saberia recitar. Não lembro mais qual é da direita, qual é da esquerda, mas vocês provavelmente já não aprenderam, porque já não tem mais tanta ênfase nisso. Quantas vezes eu usei na minha vida adulta? 2 vezes. Uma vez quando eu fui para Porto Velho, né, e tinha um dos rios, agora eu já não me lembro, é o Madeira, acho que é o Madeira, ou Rio Branco, aliás, Rio Branco, e uma vez quando fui para Boa Vista. Eu não precisava ter decorado isso. Mas por que eu estou falando dessas 2 bobagens? Porque teve coisas que a escola não me ensinou e que poderia ter me ensinado. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estudei numa escola de elite, à época. Hoje já não seria tão considerada de elite, Colégio Nossa Senhora de Sion. Era onde as mocinhas estudavam. E era um ensino tido como muito bom. Pois bem, os meus professores, isso eu vejo em tempos de páginas de Facebook, que você reencontra colegas de escola, não aprenderam a gostar de ler, a ter o hábito da leitura por prazer. A ler livros, que é uma competência essencial para a vida adulta. Tudo isso para explicar o que é resultados de aprendizagem relevantes. Basicamente, saber ler e interpretar um texto e ter uma competência de um nível um pouco mais sofisticado ao fazer isso. Saber ter raciocínio matemático, que é base, tanto para comprar crédito, para pegar uma coisa bem simples, quanto para todos os aprendizados você passa a ter a partir daí. E também para ouvir promessas de político e entender quando ele usa uma porcentagem. Eu vou reduzir o déficit habitacional em 35%. O que quer dizer 35%? Né? Então, isso são resultados. Ou desenvolver uma mente investigativa, que é a base para todas as ciências, em tempos em que a ciência anda sendo um pouquinho atacada. Mas é fundamental desenvolver uma mente investigativa. Aliás, a gente nasce com ela. As crianças pequenas têm uma mente investigativa e a escola, muitas vezes, mata essa coisa interessante que nós temos. Vamos para a próxima. O meu auxiliar já. Próximo. Isso.
Uma outra meta do ODS 4 é relativa à primeira infância. A gente descobriu muito recentemente a importância da primeira infância, tanto no desenvolvimento das sinapses cerebrais, quanto enquanto política pública, que é o investimento na primeira infância é o que apresenta maiores retornos. Então, o que a gente se comprometeu é, até 2030, assegurar que todas as meninas e meninas tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade, incluindo educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. 2 comentários rápidos. Programas de primeira infância não são só de educação, eles são intersetoriais em essência. Há que haver um diálogo nessa etapa de vida entre saúde, assistência social e educação. Você tem que pensar se quer de fato que eles estejam prontos depois. Você precisa investir em saúde da gestante. Depois você precisa garantir que o parto seja feito em condições de saúde boas. Você tem que garantir que haja visitação domiciliar para ajudar a formar o vínculo entre a criança e a sua mãe. Você precisa olhar em que condições essa moradia se coloca. Estou dando exemplo de coisas que todos vocês sabem. E você precisa, para aqueles que preferirem ter uma creche, que haja uma creche de qualidade. E um cuidado para quem gosta de políticas públicas. Essa é a única etapa em que é melhor não ir à creche se a creche não for de qualidade. A pré-escola em diante, a universalização é muito importante. E se não tiver muita qualidade, a pré-escola não é tão danoso. A creche de pouca qualidade, ela é prejudicial para a criança. É melhor ficar numa habitação pobre e trabalhar a formação do vínculo com a mãe do que uma creche de baixa qualidade. A outra coisa é que o nosso país interpretou de uma maneira muito estranha a creche. Na Europa, tudo bem, eles têm condições sociais diferentes das nossas. Eu só vou dar ninguém entra em creche antes dos 2 anos. Então, é uma questão importante essa. Nós optamos por colocar na Constituição que é do 0 a 3. Ou seja, eu fui secretária de Educação no Rio, crianças de 14 dias dentro de creche. A creche pública não foi feita para isso. Ela deveria ser, pelo menos, a partir dos 6 meses, para garantir a amamentação exclusiva. Tudo isso para falar dessa meta. Vamos para a próxima. E, por último, mas não menos importante, a ideia de que você deveria, e nós nos comprometemos com isso, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos com habilidades relevantes, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Por que é importante levantar isso? Por 2 coisas. Muitas vezes vocês vão ouvir falar, não, só pensam em preparar as crianças para o mercado de trabalho. Hello! A vida, a gente tem que preparar para a vida. Mas uma parte extremamente relevante da nossa vida se passa em ambiente de trabalho. Tem que preparar para o mercado de trabalho, tem que preparar para a cidadania, tem que preparar para a fruição do belo, para tudo. Mas tem que preparar para o trabalho. Então, foi bom que isso tenha aparecido. Próximo. Bom, muito bem. Nós nos comprometemos com essas coisas. Como é que nós estamos hoje em educação? Eu trouxe os dados referentes à educação pública, por um motivo. Porque 81,7% das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas. Então, a visão que às vezes aparece em políticas públicas, vamos distribuir voucher, é inexequível. Mesmo que fosse uma boa ideia, eu não acho que é uma boa ideia, mas se fosse, é inexequível. Você não tem escola para colocar tanto jovem. Eu estou, nesse momento, dialogando com o Pacto Federativo, que acabou de sair, a proposta de PEC do Pacto Federativo, que o Guedes soltou, em que ele imagina algo como parar de mandar dinheiro para, ou não tornar obrigatória a construção de escolas por estados e municípios. É fundamental deixar essa habilidade para os estados e municípios, até porque são nas escolas públicas. Eu queria ver que
escola privada se instalaria, por exemplo, no Complexo da Maré, onde há 16 escolas públicas, né, no Rio de Janeiro. Mas vamos para frente. Nós estamos com uma crise de aprendizagem grave no Brasil. Nós finalmente conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental e quase universalizamos na pré-escola, estamos em 94% das crianças na pré-escola, mas nós não conseguimos oferecer qualidade. Quase 55% das crianças no terceiro ano, com quase 9 anos, saem da escola analfabetos. Tem alguma coisa profundamente errado que nós estamos fazendo em alfabetização. E se você olha para os dados de matemática, o percentual é praticamente o mesmo, 54,4%. Eu pus, Ana, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, a última que foi feita, que liberou resultados, foi em 2016. No entanto, apesar deles saírem analfabetos no terceiro ano, de alguma maneira, no quarto ano, a gente recupera uma parte disso, no quarto e no quinto, porque ainda há professores alfabetizadores. Então, no quinto ano, as coisas começam a avançar. A cada edição da Prova Brasil, que é uma prova que é aplicada pelo governo federal a cada 2 anos, a gente tem constatado progressos no quinto ano. 60,7% dos meninos e meninas de quinto ano aprendem o adequado em português, mas repara que a matemática começa a construir um problema, já é 48,9%, menos da metade. Quando você chega no 9º ano, o problema se agrava bem. Nós melhoramos nas 3 últimas edições da Prova Brasil, do SAEB, que é chamado também de SAEB, mas só 21,5% aprenderam o suficiente em matemática e 39,5% em português. Muitos desses meninos do 9º ano não vão ir para o ensino médio. Os que vão, muitos deles vão repetir no primeiro ano do ensino médio e depois de acumular 2 ou 3 repetências vão abandonar a escola. Os sobreviventes, os que chegam ao terceiro ano do ensino médio, só 21,9% deles aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Eu estou mostrando esses números para dizer o seguinte: a crise do ensino médio não é porque o ensino médio decidiu ser ruim, ela vai se construindo por acúmulo de deficiências. Vocês observam lá por baixas expectativas de aprendizagem e por um problema que eu vou mostrar no próximo slide, que é a formação do professor no Brasil. Vamos nos comparar com o resto do mundo. Vocês são um curso de relações internacionais, não é? Então vamos olhar para o resto do mundo. Tem um teste internacional de educação que permite comparar países, porque ele não é baseado em currículo e sim em competências para a vida adulta. Ele é aplicado aos 15 anos, o Brasil participa desde 2000, e o Brasil não se sai bem nelas. Se vocês virem o primeiro dado, né, entre 70 economias, e eu estou usando a expressão economias porque a China participa por blocos de cidades, e o Canadá participa por províncias. Então, não dá para dizer entre 70 países. Mas entre 70 economias que tiveram os resultados divulgados, a 9ª economia do mundo, em termos de PIB, que é o Brasil, saiu em 66º lugar em matemática, entre 70, e 63º em ciências, e 59º em leitura e interpretação de textos. Esse dado é muito triste, especialmente porque o que eles medem é aquilo que a gente não ensina. Eles medem se o jovem sabe pensar matematicamente, se o jovem sabe pensar cientificamente. Eu estava olhando os microdados disso, assim, a gente sabe a tabela periódica, mas a gente não sabe aplicar isso a nenhum problema da realidade. A gente sabe, a gente é alfabetizado. Os que chegam aos 15 anos, estão nas escolas, é alfabetizado. Mas a gente não sabe ler textos mais sofisticados e entender o que está escrito lá.
E quando você olha o dado abaixo, aí você fica mais assustado ainda. Porque, evidentemente, que os 25% mais ricos na amostra brasileira que participou no PISA se saíram melhor que os 25% mais pobres do próprio Brasil que participaram na aplicação do PISA. Mas se saíram pior do que os 25% mais pobres da OCDE. O que há de comum entre as escolas que atendem os alunos de escolas públicas e os que vão para escolas particulares, que são os 25% mais ricos, são escolas particulares de bom nível, eles não vão escolher qualquer escola particular. O que há de comum entre os dois? São os mesmos professores. Então a culpa é do professor? Não. Observem o item abaixo. A carreira de professor no Brasil é pouco atrativa. Ela é pouco atrativa, sim, por causa dos salários e também pela baixa valorização que a sociedade dá à profissão. A sociedade tem uma relação muito curiosa com o professor. Trata o professor de educação básica como um coitadinho. Ela tem pena do professor, mas ela não o trata como um profissional. Isso se reflete nas políticas públicas para professor. Você não vai tratar como professor um coitadinho. Isso é culpa dos professores? Evidentemente que não. Mas a imprensa... Eu coordenei um prêmio para professores durante muitos anos, o professor nota 10, e você via aqueles professores fantásticos que têm práticas profissionais inacreditáveis. A imprensa ia entrevistá-los e dizia assim: eu imagino em que condições você trabalha. Pronto, o professor murchava. E ele vestia a carapuça de coitadinho. Eu sou uma vítima. Por que eu estou dizendo isso? Porque o professor, ele pode e deve lutar por melhores condições de trabalho, mas não se colocar naquilo que a sociedade, da maneira como a sociedade o trata. Então, a carreira de professor é pouco atrativa. Perguntados sobre que carreiras gostariam de seguir, só 2,9% dos estudantes que fizeram o PISA disseram que querem ser professores. Vamos para frente. Além disso, então, ela é pouco atrativa. Apesar de poucos dizerem aos 15 anos que querem ser professores, quando chega no momento de fazer a escolha profissional, além dos que gostam mesmo de educação, que são apaixonados pela educação, acabam indo também aqueles que pensam: bom, é menos competitivo entrar num curso de pedagogia ou de licenciatura. Então, eu vou cursar esse curso específico de formação de professores, e acabam indo pelos motivos errados para a profissão de professor. Chega no curso. Antes de olhar o último item, como é que se forma um médico no Brasil? Ou em qualquer país? Bom, desde o primeiro ano de faculdade, ele pisa no hospital universitário. Então, há um diálogo entre teoria e prática constante na formação de médico. Ele é um curso profissionalizante. Como é que se forma um engenheiro? O engenheiro, ele entra no laboratório, ou às vezes até em empresas associadas àquele curso, né? Eu conheço bem a Poli aqui, conheço... Ele não tem um curso só de teoria, ele é um curso profissionalizante. Como é que se formava professores até os anos 90? Inicialmente pelo normal, ou magistério, como passou a ser funcionar, em que, desde o primeiro semestre, você está presente numa sala de aula, assistindo aulas reais e depois assumindo pedacinhos de aula. Quando a gente foi elaborar, eu falei anos 90, mas foi 80. Quando a gente foi fazer a Constituição de 88, veio a ideia correta de passar a formação de professores para o nível superior. O Darcy Ribeiro, eu percorri muitos corredores lá do Congresso, na época da Constituinte, o Darcy Ribeiro falava para quem queria ouvir: se passar a responsabilidade de formação de professores para a universidade, ela vai fazer o que ela já faz há muito tempo, que é formar pesquisadores divorciados da realidade do chão da escola.
E foi isso que aconteceu. Darcy Ribeiro foi profético, a gente fez isso. E isso precisa ser enfrentado em algum momento. Como é que a gente muda isso? Nós temos, nós brasileiros, um brutal preconceito contra cursos profissionalizantes. Esquecemos que a medicina e a engenharia são profissionalizantes. Formação de professores, que forma a profissão mais importante de todas, ela é mais importante do que um médico neurocirurgião. Porque nós também operamos cérebros de crianças e adolescentes. Só que metaforicamente falando, evidentemente. É de uma responsabilidade tremenda. E a gente acha que pode formar um futuro professor de matemática com 3 anos e meio de matemática e 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, em turmas enormes, tendo futuros professores de educação física, de artes, de matemática, de biologia, tudo misturado, em um estágio de 6 meses. Não faz sentido nenhum. Então, a formação de professores no ensino superior no Brasil, ela é muito teórica, centrada nos pilares da educação e não na prática profissional. Isso tem que mudar. Próximo. A minha esperança é que vocês assumam um dia como ministro da Educação e resolvam esses problemas. A minha geração fez algumas coisas, mas muito pouco nessa direção. Recentemente, o Conselho Nacional de Educação mudou as diretrizes da carreira docente. Ainda tem que ser homologada pelo MEC, e aí eu não ando muito otimista em relação a isso, mas vamos esperar que as coisas avancem mesmo assim. Eu trouxe um item sobre a Revolução 4.0 e com o mundo que a gente vai vivendo. Por quê? Porque eu mostrei que o Brasil tem problemas de aprendizagem graves, mas que nós vamos precisar avançar ainda mais. Nós vamos ter que cumprir tarefas do século XX, que é garantir que todos estejam na escola, com competências básicas, pelo menos, e tarefas do século XXI, que é a escola preparar para esse novo ambiente que a gente já começou em que a gente já começou a viver. Próximo. Bom, quais são os desafios que esses tempos que nós estamos vivendo têm trazido para o Brasil? O primeiro eu já falei no começo da minha apresentação. A automação acelerada e robotização. Eu estou usando robô como um termo genérico para falar de inteligência artificial. Quem se interessa por esse tema, do impacto que os robôs terão na nossa vida, tem um livro do Martin Ford, ainda não foi traduzido para o português, que eu saiba, que se chama The Rise of the Robots, ou a emergência, a ascensão dos robôs. Alguém me diz que vai sair dentro de pouco em português também. E é assustador, porque o que o autor, que pesquisou bastante o tema, diz é que a tendência será para um aumento brutal de desigualdade, porque como a inteligência artificial substitui competências intelectuais de nível mais básico, só vai sobrar emprego para 2 situações: para trabalhos muito precarizados e para para trabalhos que demandam competências intelectuais de nível mais sofisticado. Então, nós vamos ter que lidar com esse problema. Outra questão é o envelhecimento da população. A taxa de fecundidade da mulher brasileira hoje é de 1,76 filhos por mulher ao longo da sua vida fértil. Isso está muito abaixo da taxa de reposição, que é 2,1. Isso quer dizer que os jovens que estão na escola vão ter que, certamente, carregar os que estão se aposentando, ou os que estão aposentados, e as crianças nas costas durante muito tempo. Mas a taxa de natalidade vai estar diminuindo, então são menos crianças e mais idosos. Isso obriga, eu não vou nem discutir a Previdência, porque já se falou muito disso, mas obriga um reordenamento completo da sociedade. Mas se eu somo esse dado com a produtividade do trabalho estagnado, a coisa fica está estagnado e ela correlaciona com qualidade de educação, o problema fica mais grave ainda. Porém,
O envelhecimento da população pode ser uma oportunidade também. Ela é uma, como se diz em termos bíblicos, ela é uma maldição e uma bênção. Por que uma bênção? Porque nós, como universalizamos muito tardiamente o acesso à educação, a gente tem escolas em 2 turnos, o turno da manhã e o turno da tarde, só 4 horas de aula em média. Nenhum dos 30 primeiros países no PISA tem só 4 horas de aula. Eles têm entre 7 e 9. Por que precisa de tanta hora de aula? É porque uma escola que ensine a pensar, não adianta espremer em poucas horas, porque esse jovem tem que ter vivências na escola, tanto das atividades das disciplinas, quanto de vivências sociais que a escola proporciona. Dança, clube de teatro, clube de matemática, para pegar uma coisa no outro extremo, de robótica. Quer dizer, ter outras vivências que não só um professor dando aula e ele anotando. A escola é um momento de uma escola básica, né? De uma vivência em ambiente protegido, em que você começa a aprender a viver com diversidade, com relacionamento com o outro, e tempos de socialização também são importantes. Bom, o crescimento da desigualdade social, eu falei agora há pouco do que o Martin Ford falou, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e está ficando mais desigual ainda. Nesses últimos 2 anos, voltou a crescer a desigualdade no Brasil. E não estou discutindo isso do ponto de vista político, não. É porque o mundo está ficando mais desigual também. E, por último, mas não menos importante, a questão da cidadania frágil. Nós vivemos uns tempos muito estranhos no Brasil e no mundo, de políticos populistas. E, para mim, populismo, tanto faz se é de direita ou de esquerda, é sempre ruim. O que é o populismo? Eu vou resumir numa imagem. É quando o político fala com a população como se a população tivesse 12 anos de idade. Pior ainda, quando o político se comporta como se ele tivesse 12 anos de idade. E quando você não tem educação de qualidade, isso vai crescendo. Então, não basta ter acesso, é preciso que a criança e o jovem aprenda. Esses são alguns dos desafios. Vamos para a próxima. Bom, frente a esse mundo da Revolução 4.0, eu podia falar de outros elementos da Revolução 4.0, a bioengenharia, eu podia falar do 3D, da impressão em 3D, de uma série de outras coisas que vão aparecer, mas eu estou vinculando a educação. Vem a pergunta, como é que os outros países estão se preparando a sua educação para essa situação? Eu trouxe aqui uma lista, como é que eu estou de tempo, Pedro? Tá, então. Eu trouxe uma lista de coisas que países que estão entre os 30 primeiros começaram a fazer. Um deles, todo mundo está imaginando, então entupiram as salas de computadores. Não, a coisa mais importante é passar a ensinar nas escolas, desde a pré-escola, resolução colaborativa de problemas com criatividade. Por quê? Porque uma das competências, uma coisa que os computadores e as máquinas não sabem fazer ainda, é detectar um problema que não seja operacional eles sabem detectar, um problema societário, olhar com diferentes disciplinas interagindo, ou pensamento vindos de diferentes perspectivas, e com criatividade resolver o problema, pensando fora da caixa. Ou, como se diz hoje em dia, com cocriação. Cocriar é uma coisa que os computadores ainda não sabem, a não ser para problemas, os robôs ainda não sabem, a não ser para problemas operacionais. Ensinar isso desde pequeno vale a pena. E com isso você põe as várias disciplinas em diálogo. Se vocês pensarem bem, eu dei um exemplo assim bem bobinho da minha escolaridade, mas pensem na escolaridade de vocês. O mundo não nasceu dividido em disciplinas. Os problemas da realidade não estão divididos em disciplinas.
Por que que a gente não pode pôr as disciplinas em diálogo? Ao analisar problemas, com certeza, você tem que fazer isso. Deixa eu pegar um problema que o Pedro acompanhou durante um tempo. O problema da criança e do adolescente em situação de rua. Ele é um problema da educação, é da saúde, é da assistência social, ele é estadual, ele é municipal, ele é federal. Ele é um problema da sociedade. A gente precisa olhar com todos esses olhares. Dentro da escola, a disposição do lixo numa favela, estou tentando lembrar o nome exato da favela, eu acho que fica perto de Campo Limpo. E ele é um problema de que disciplina? Que pode ser resolvido mediante... Ciências tem muito a dizer sobre isso, se eu estiver em situação escolar. Matemática pode ajudar na solução do problema. Geografia pode ajudar no problema. Então, colocar problemas, ensinar a resolução colaborativa de problemas com criatividade é uma saída. A outra é personalizar o processo de ensino. Hoje nós temos em vários países já implantado, aqui no Brasil, acho que nos próximos 5 anos isso deve entrar nas escolas públicas, plataformas adaptativas que detectam exatamente o que a criança não está sabendo. Remetem para o aprendizado que ela tem que ter para superar esse problema. E permite que ela, em vez de repetir de ano, por que uma criança precisa de repetir de ano? Porque ela não desenvolveu determinadas aprendizagens. Um professor, numa sala com 40 alunos, ele não tem sozinho a condição de saber exatamente qual é o problema de cada um. Alguns são fantásticos e conseguem sem ajuda, mas são raros e é difícil. Com plataformas adaptativas, como um elemento de apoio ao professor, pode-se resolver esse problema. Então, eu posso ter numa sala de aula crianças ou jovens em diferentes estágios no seu processo de aprendizagem, avançando de acordo com aquilo que eles precisam, mas, ao mesmo tempo, socializando com a mesma faixa etária. Flexibilização de currículos, interdisciplinariedade. Não precisa ensinar exatamente os mesmos conteúdos para cada um, você precisa desenvolver as mesmas competências. Ensinar a pensar, isso eu falei quando eu falei da prova. Desenvolver competências digitais, porque, afinal de tudo, é o mundo em que a gente está inserido. E aprendizado profundo. Quem trabalha com inteligência artificial conhece a expressão deep learning, que faz parte de machine learning. Eu trouxe essa palavra para o cenário humano. Se a máquina pode desenvolver deep learning, imagine nós. Em vez de ter um monte de matéria, um monte de tópicos, que tal aprofundar alguns e adquirir algumas competências que sejam passíveis de ser transferidas para outras áreas. E competências socioemocionais. Essa questão de competências socioemocionais, eu ouvi muito falar que é um modismo. Longe disso. Bons educadores já vinham trabalhando sem ter condições, sem ter conhecimento sobre isso. O que é competências socioemocionais? Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você previne bullying e você ensina esse indivíduo para o resto da vida a se colocar no lugar do outro. Antes que venham... Não sei se vocês assistiram o Roda Viva com Yuval Harari. Depois ele deu uma série de entrevistas e numa delas ele falou assim, o meu cérebro, o meu dele, né, ele falando, tem coisas interessantes e tem também um monte de lixo. Se eu não desenvolvo autorregulação, que é uma competência socioemocional também, e eu respondo por impulso a qualquer agressão que me fazem ou qualquer problema, eu só vou agravar o problema. Então, ele falava da importância dos políticos, em vez de terem orgulho de serem, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, eu falo o que me passa na cabeça na hora, falou assim, que tal parar para pensar um pouquinho antes de ter uma reação? Isso você pode ensinar na escola. Eu acho que alguns políticos não são mais ensináveis, mas as crianças e adolescentes são. Né? Talvez assim eles nós possamos desenvolver um país melhor. Mas isso não quer dizer
aula de competências socioemocionais. Quer dizer, no processo de ensino, os professores, ao desenvolverem as suas competências socioemocionais na formação deles próprios, eles vão ser empáticos com os alunos e, ao serem empáticos, eles promovem a empatia dos seus alunos. Ao ler um texto de literatura, ensinar o aluno a se colocar no lugar de um personagem que vive outra vida e tem outros dramas. Então, é dessas coisas que a gente está falando. Próximo. Bom, essas são as... Vamos para a próxima transparência. Bom, tendo falado que sobre as tendências educacionais nos países que têm bons sistemas educacionais, que estão lidando com a Revolução 4.0, eu trouxe um exercício mental que eu fiz comigo mesma, um brainstorming sozinha que eu fiz, que é o que nos diferencia dos robôs. Porque se os robôs vão substituir o nosso trabalho, o que a gente precisa desenvolver na escola que os robôs ainda não sabem fazer? Então, pois, empatia, sem dúvida. Os robôs não são capazes de empatia. Os robôs não conseguem se colocar no lugar do outro. Ele pode ser programado para desenvolver determinadas coisas. Enquanto a gente não chegar numa era pós-humana, eu estou tentando lembrar o nome de um filme que eu assisti que tinha uns seres humanos que eram um misto de humano e robô, talvez vocês lembrem mais que... Hã? Não era o Extinção. Extinção é uma série, é um dos anos 90. Eu já vou, daqui a pouco eu lembro, tá? O meu Alzheimer às vezes me acomete. Persistência e garra. Convenhamos, o robô pode ser programado, mas ele não sabe ter garra, porque garra é uma combinação de esforço com paixão. Por que a gente não ensina isso na escola? Um atleta tem garra. Uma bailarina ensaia horas a fio um movimento que ela não aprendeu e é desagradável para o ser humano, nas pesquisas do processo, fazer alguma coisa que a gente não sabe. E ela faz, porque ela tem garra. Que tal ensinar garra na escola? Isso você pode ensinar em aulas de educação física, mas pode ensinar em artes ou pode ensinar em matemática. Resiliência e erros. O que é a resiliência? É a capacidade que você tem de, ao cair, poder se levantar. Ao vir de uma situação vulnerável, você descobriu o caminho para você sair dessa situação desde que você tenha determinadas ajudas. Isso pode ser trabalhado na escola. Da mesma maneira que a população tem pena do professor, às vezes o professor tem pena do aluno. E isso também não emancipa ninguém. Você emancipa alguém, dizem os grandes educadores, já vou voltar a eles, Maria Montessori, Dewey e Paulo Freire, quando você, em vez de pena, você o ensina a construir autonomia, a ser autônomo, a não depender de caridade alheia ou não depender de outras coisas. A outra coisa é curiosidade, criatividade e imaginação. E esse eu pus aí de propósito, porque eu li a biografia do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson. Isso tem em português e é maravilhosa. O Leonardo da Vinci é o maior antirrobô do mundo, porque ele era ao mesmo tempo cientista, ele tinha uma mente investigativa, ele não pintava de qualquer jeito pássaros que estão lá num cantinho do quadro dele, ele ficava dissecando cadáveres de aves, olhando como é que era para poder pintar. Da mesma coisa, jeito, ele invadia cemitérios para roubar corpos e analisar a anatomia humana e estudava. E, ao mesmo tempo, ele era muito criativo e ele tinha uma curiosidade imensa. Isso tudo a escola devia ensinar. A escola, infelizmente, mata a curiosidade que é inata no ser humano. Você vê uma criança pequena, não sei se algum de vocês tem filho pequeno, a criança pequena é um cientista. Ele quer ver o gosto que tem esse chão, então ele vai dar uma lambida para ver como é, por que isso tem um buraco, ele vai acabar descobrindo que isso abre e fecha, ele tem isso. E a gente leva para a escola, imediatamente, essa criança, saindo da educação infantil, se tiver uma educação infantil,
mata esse desejo profundo de aprender que a criança pequena tem. A gente tem que voltar a ter isso na escola. E protagonismo. O que é protagonismo? É a capacidade de se perceber como o principal ator na sua própria vida. Tem um documento da OCDE que fala que um dos valores mais importantes que se deve ensinar nas escolas é o que eles chamam em inglês de student agency. Colocar o estudante como o principal ator na sua vida. Se você quer educar para a autonomia, você tem que desenvolver isso nos alunos. Isso não quer dizer culpabilizar o aluno, mas ensiná-lo progressivamente a olhar para aquilo que ele aprende na escola como um caminho para construir seus sonhos e dialogar com seus sonhos, construir o seu projeto de vida. Na Base Nacional Comum Curricular foi incluída essa ideia, que é de um educador fantástico, já falecido há pouco tempo, Antônio Carlos Gomes da Costa. Vamos para a próxima. Estou já caminhando para o fim. Bom, ensino superior. Eu trouxe só para vocês refletirem, porque é a vivência que vocês têm hoje. Tem um livro muito interessante do Joseph Aoun, que chama Robot Proof Higher Education, ou Ensino Superior à Prova de Robôs, em que ele defende o seguinte, que nós não vamos ter mais só universidades no ensino superior, mas a criação de um ecossistema que é combinando cursos de longa duração, então a graduação, com plataformas digitais, como nós já temos no edX, por exemplo, e outros cursos, outras plataformas que é Coursera, outros que existem, bons ou ruins, você é que vai ter que aprender a navegar e descobrir o que você precisa. Cursos de curta duração e aconselhamento de competências. Se postos de trabalho e profissões inteiras vão ser extintas, vamos supor que minha profissão vai ser extinta, você ter a condição, na Alemanha já existe isso, de criar agências de aconselhamento sobre competências, ou a própria universidade ter isso. Que competências eu preciso desenvolver, e não necessariamente só que carreiras eu devo seguir. Pensamento crítico e sistêmico pode e deve ser desenvolvido na universidade, porque também aqui os robôs ainda não aprenderam a ter pensamento crítico. Pensamento crítico não quer dizer decorar a visão de mundo dos seus professores, quer dizer ler uma informação e pensar se aquilo faz sentido e refletir sobre ela. Flexibilidade cultural, o mundo vai continuar muito globalizado e saber navegar entre culturas, microculturas dentro de um país e entre diferentes culturas é importante. A colaboração entre áreas de saber, né, quebrar os departamentos e a rigidez entre isso. Vai se quebrar essa lógica de curso, que o curso é só EAD ou só presencial. Vai haver muito mais convergência entre EAD e presencial, e a cultura digital e maker vão demandar muito mais autonomia intelectual. Eu vou para o próximo, acho que quase... Eu vou pular esse daí, porque senão não dá tempo. Eu vou deixar aqui as transparências, inclusive as que eu não passei. Eu termino falando da minha utopia em relação à educação básica. Porque utopia no sentido de alguma coisa que ainda não teve lugar, não em relação a uma coisa impossível de ser feita. Eu tenho um sonho. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa construir excelência com equidade, e não mais ilhas de excelência, onde as coisas são ótimas e as outras, qualquer coisa para tirar da rua, para não se meter em confusão, como se usa às vezes na linguagem. Uma escola em que tanto professores como alunos trabalhem colaborativamente. Se a gente não trabalhar colaborativamente na escola, a gente não desenvolve essa competência para o mercado de trabalho e para a vida. Uma escola que trabalhe valores e atitudes e não só uma enciclopédia. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados. 13 disciplinas para 4 horas de aula em que você acaba tendo um verniz de cada matéria. É acabar com a fragmentação. Esse termo eu roubei do Edgar Morin, que é um grande educador que escreveu um livro sobre como repensar o ensino médio na França. O ensino médio francês
tem 7 horas de aula e, pasmem, 8 matérias obrigatórias. Ele fez um escândalo com essas 8 matérias, que é demais, todos os anos ter 8 matérias. Aqui, deixa o Edgar Morin, que teve o ano passado aqui no Brasil, descobrir que nós temos 4 horas de aula para 13 matérias obrigatórias. A gente já está mudando isso, o Brasil já está mudando isso, mas era um escândalo. Uma escola que ensine a pensar, simples assim, a pensar e não a decorar a visão de mundo do seu professor, e uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do Paulo Freire, que é o meu ídolo. Muito obrigada.